O cara que fala que não gosta de jogar, você é o treinador. Ó, eu tô lá em casa, eu tô meu jogo, mas o cara não gosta de jogar. Porque sintético, desculpa, quantos campos nós jogamos, ou quantos campos você foi dirigir, ou quantos vezes. Era ruim mesmo. Era ruim mesmo, era buraco, irmão. Meu irmão, tinha que tocar a bola, você tinha que dominar a bola já com o pico do buraco. Sabe, se o cara não, que ganha ganha a grana que ele ganha, que 19 jogos fez 1 gol, e 11 jogos consecutivos não fez nenhum. Pô, e não é cobrado por isso, e aí fala que talvez não queira, porque não gosta. Ah, dá uma olhada nos números dele. Ele tá bem? Vamos lá. Você, torcedor corintiano, você que é da imprensa, você que é comentarista. Ai, se fosse eu no Corinthians, 19 jogos, 1 gol. Eu já tinha perdido a posição. Dá uma olhada, 2 assistências, não marca desde março, semifinal do Paulistão contra o Santos. 11 jogos. Pô, mas que jogador que decide igual esse? Não é uma crítica, aí é crítica, meu irmão. Se não tá acostumado com... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo Craque Neto, que acabou aí detonando o meio-campista do Corinthians, argentino, Rodrigo Garro. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, mas antes de falar um pouco de Rodrigo Garro, falar do próximo jogo do Corinthians, que é com o Palmeiras para as oitavas de finais da Copa do Brasil, o jogo de volta, vamos falar um pouquinho do jogo de ontem. O Corinthians ontem não jogou bem, Dorival Júnior entrou com um time alternativo, né? Algumas pessoas gostam de falar que é time reserva, eu acho que é um time alternativo, que tinha bastante titular, né? Principalmente no segundo tempo, Dorival colocou um trio muito ofensivo, o Garro, o Yuri, o Memphis, depois entrou o Carrídio, e Corinthians ontem acabou sendo surpreendido, com 5 minutos o Fortaleza acabou fazendo o gol, né? Mas lembrando que foi uma falha grotesca da defesa do Corinthians, principalmente de Félix Torres. A torcida já perdeu a paciência com esse cara não joga nada, nunca jogou nada no Corinthians, né? E foi mal, falhou feio, foi uma falha bizonha. E aí ele acabou fazendo aí o André Ramalho falhar também. E o goleiro Hugo Souza, a bola era defensável, o Hugo Souza acabou falhando. Mas o Corinthians, aos 48 minutos do segundo tempo, empatou o jogo. O empate foi ruim? Foi, porque o Corinthians no Brasileirão tá mal. O Corinthians no Brasileirão tá muito mal. Precisa pontuar. Mas parece que o Corinthians abriu mão do Brasileirão, mas não abriu. Sabe qual é o problema do Corinthians? É o elenco. O elenco do Corinthians é fraco. O time é bom, mas o elenco do Corinthians é muito fraco, né? Esse empate aí, o Corinthians, se sai com a derrota, ficaria pior. Nas últimas 9 rodadas, o Corinthians tem apenas uma vitória. É muito pouco para um time que ganha. Para um time que o Corinthians tem aí, que custa em torno aí de 22 milhões de reais a folha salarial por mês, né? Depois o Corinthians tem jogos difíceis. Juventude é na parte de baixo da tabela, mas é um time encardido. O Corinthians vai enfrentar o Juventude fora, tem Vasco, tem Palmeiras. Então assim, o Corinthians carece, o elenco do Corinthians carece de boas peças. Dorival Júnior pediu reforço até hoje, infelizmente não chegou. O Corinthians precisa ter um time bom, mas precisaria ter um elenco bom para disputar várias competições, né? Então, Dorival tá fazendo o que pode? Dorival tá fazendo o que pode. Dorival não tem muita coisa para fazer. Não tem muita coisa para fazer. Porque ele pede reforço, o Corinthians não dá. O Dorival, o scout tá lá para quê? Para analisar. Ver que alguns jogadores tá com excesso de cansado, precisa fazer o quê? Poupar. Poupar, lembrando que o Corinthians tem o Palmeiras na quarta-feira. E o objetivo nesse momento é classificar. Porque tem 14 milhões esperando o Corinthians da Copa do Brasil, né? E o Brasileirão tem mais tempo. Tem prazo de recuperar. Claro, não pode perder, continuar perdendo assim, a chance de rebaixamento ela é enorme. Mas tem prazo de recuperar. Já a Copa do Brasil não tem prazo. Então o Dorival fez ontem um time alternativo que conseguiu um resultado até que não é dos piores, porque conseguiu ganhar um pontinho. Mas o Romero tá de brincadeira. Breno Bidon passou a bola pra ele, pro bairro do gol, bateu pra cima, pelo amor de Deus. Romero ganha mais de R$1 milhão de salário por mês e não tem jogado nada.
e vem numa má fase que não acaba nunca. Não acaba nunca. É impressionante, cara. É impressionante. Então o Corinthians tem que mudar, o Corinthians tem que contratar. Dorival é um bom treinador, muito bom treinador, mas ele não vai fazer milagre não consegue fazer omelete sem ovo. Então o problema do Corinthians é o elenco. O elenco carece de boas peças, carece de boas contratações, até porque o Corinthians fez várias contratações erradas. Félix Torre e Kaká, para mim, são duas contratações que o Corinthians errou muito. Errou muito, são jogadores fracos. Jogadores que não têm capacidade, condições técnicas de vestir a camisa do Corinthians. Vamos falar a realidade? O Corinthians tem vários problemas. Problema em campo, problema fora de campo. Essas pessoas que lá estão precisam pensar no Corinthians, em fazer o Corinthians, trazer o Corinthians para ganhar título nacional, título internacional. Né? E hoje o Corinthians ganhou o Paulistão após 6 anos, não havia conquistado nada. Isso é uma vergonha. Isso aí é culpa de quem? Da diretoria, isso é culpa de quem? Da gestão. Da gestão do Corinthians, que gasta no cartão comparativo do clube, como o São Andrés fez, né, segundo o GE, o do Willian Monteiro Alves também fez, com gastos pessoais. Cara, o Corinthians tem que mudar. Essas pessoas no Corinthians tem que mudar. O Osmar Stab tá lá há 60 dias, já fez coisas que os outros presidentes não fizeram. Acabou com 2 categorias, onde o Augusto Melo contratou 87 jogadores, acabou com a categoria de base sub-16 e sub-18, para fortalecer a sub-17 e sub-20. Tá bom. Tá ótimo, não precisa de mais. O Corinthians tinha tanto jogador que tinha que reduzir o campo em 4. Então, não precisa disso. O Corinthians tem que contratar urgente. O Corinthians tentou contratar o Biel, não conseguiu. Carlos Diniz não conseguiu. Precisa contratar. Tem que fortalecer o técnico Dorival Júnior com bons jogadores, com boas peças. Então, o craque Neto acabou detonando aí o meio-campista Rodrigão, porque os números deles são ruins demais. São péssimos. 19 jogos, uma assistência, uma assistência, pelo amor de Deus, muito ruim o número de Rodrigão. Infelizmente ele passou também por problema físico, né? Foi tratar na Europa, né? Foi para Madrid tratar, voltou, continuou tratando o Corinthians. O Rodrigão, essa temporada, nós estamos no 6º mês, né? Passamos pro 8º mês. 6º não, era 7º, agora passamos pro 8º mês. O Rodrigão não conseguiu fazer um jogo ainda esplendoroso. Tem qualidade? Já marcou gol contra o Palmeiras, já marcou 2. Mas o último gol do Rodrigão foi contra o Santos na semifinal do Paulistão. É muito pouco. Craque Neto tem razão. E o Neto tá falando com propriedade porque ele é da posição, ele conhece. Ele sabe o que tá falando. Foi um baita de um camisa 10 do Corinthians. Se o Corinthians tem o primeiro título paulista, tem que agradecer muitos jogadores. Mas o principal de todos, o maestro desse título, foi o craque Neto. Então, o Rodrigão tá deixando a desejar, tá recuperado, tem que jogar mais. Quanto o Palmeiras, o trio Garro, Memphis e Yuri tem que funcionar. O Roberto pode fazer a diferença contra o Palmeiras, porque ele é um cara que tem muita velocidade. E essa velocidade faz com que a defesa do Palmeiras não acompanhe. Ele pode ser um elemento surpresa para chegar e definir o jogo, sendo que ele é conhecido como o rei dos clássicos. Infelizmente, na Neoquímica Arena, na quarta-feira passada, ele bateu um pênalti muito mal e o goleiro Everton acabou pegando, porque meia altura. Bateu um pênalti meia altura facilita a defesa do goleiro. Perdeu o pênalti, mas sofreu a falta para o Garro cobrar rápido para Mateuzinho. Mateuzinho cruzar na cabeça do mesmo, fazer 1-0 Corinthians. Corinthians está levando um resultado muito bom, né? Levando um resultado muito bom para o Allianz Parque, que é uma vitória. Porém, esse clássico é decisivo. É um clássico grande, que o Corinthians tem que jogar. Se chegar lá para ficar atrás, vai perder a classificação. Dorival é especialista em jogo de mata-mata. E na Neoquímica Arena, Dorival acertou. Para mim foi o primeiro jogo do Corinthians extraordinário que eu vi na temporada 2025. Dorival equacionou a defesa, o sistema defensivo muito bem postado, não deu espaço para o ataque do Palmeiras. E aí no contra-ataque, na velocidade, o Yuri acabou sofrendo a falta. Naquele momento o Palmeiras estava até melhor no jogo, mas o Memphis foi cirúrgico e foi leve fazer aquele gol de cabeça. Então o Corinthians tem que entrar contra o Palmeiras, jogando certinho, ajustadinho, porque se entrar com a zinha alta, postando, não deixar o Palmeiras fazer o gol no primeiro 10, 15 minutos, o Corinthians tem condições até de tirar a vitória do Palmeiras lá no Allianz Parque, sair com um resultado muito positivo, né? E ganhar a moral. Dorival deve fazer um sistema tático novamente muito bem postado, com André Ramalho
e Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, Bidu. E na lateral direita, Mateuzinho. Né? E o Hugo Souza no gol. Então, se o trio funcional, o meio de campo tiver certinho, o Corinthians tem condições de sair com a vitória, porque o Ranieri, pra mim, contra o Palmeiras, foi o melhor em campo disparado. E aí, fiel, o que vocês acham? O craque Neto tem razão de criticar o desempenho de Rodrigo Garro? Qual que é a sua opinião? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like para fortalecer nosso trabalho e deixe sua inscrição no canal. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.